Graça e paz. Tá calor hoje, né? Tem que fogo lá, pai. Não, pode deixar. Amém? Hoje eu passei a tarde inteira remoendo o que eu ia ministrar. Chegou aqui na hora do culto, nada. Eu falei, Jesus, o que o Senhor quer falar? Mas o Senhor trouxe algumas coisas enquanto eu estava ali sentado. Eu quero compartilhar com vocês. Serei breve. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Marcos, capítulo de número 16, capítulo de número 15. Marcos 16, versículo de número 15. 16, 15. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Amém? Diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Até aí. Eu estava ali, perguntei para o Senhor o que Ele queria que eu ministrasse. E veio ao meu espírito de falar sobre os 3 chamados que nós carregamos. E eu garanto que o último chamado que nós temos, classifiquei como o último, mas deverá ser o primeiro, ele é mais importante do que todos. Nós lemos Marcos capítulo 16, versículo 15, e a Bíblia diz, libera uma ordenança a Jesus, para que eu e você fôssemos e pregasse o Evangelho. Eu quero ler os demais versículos. Diz assim: E lhes ordenou. Veja que Jesus não pediu, Jesus não disse quem quer, a Bíblia diz que ele ordenou. Amém? E enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se lhe beber algo mortífero, de modo algum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de ter lhe orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém? Então você percebe que Jesus ele começa a ministrar aos discípulos, e ele dá uma ordenança para que eles fossem pregar o Evangelho, enquanto estivesse caminhando pelo mundo inteiro. Às vezes a gente pega esse texto e a gente pensa erroneamente, não, a Bíblia diz que é quando eu for para o mundo inteiro. Então quando Deus começar a me levar aos lugares, aí sim eu deverei começar a pregar, né? Só que a Bíblia diz que nós temos essa ordenança sobre as nossas vidas. Então o primeiro chamado que nós carregamos é pregar o Evangelho aonde a gente for, aonde estivermos. Seja em casa, seja na rua, seja no shopping, na padaria, aonde for. Todos os lugares são campos abertos para o Evangelho ser pregado. Aonde estiver um coração, ali é uma terra a ser semeada. Então Jesus ele dá uma garantia, olha, vocês vão respaldado. Eu estou lhe ordenando, eu estou lhe dando uma autoridade. Vocês pegarão em serpente, nenhum mal causará. Vocês beberão algo mortífero, nenhum dano lhe causará. Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês darão ordem aos demônios e eles serão expelidos. E a Bíblia diz que conforme os discípulos eles iam pregando, anunciando,
no nome de Jesus, o Senhor ia confirmando com os sinais. Amém? Sabe qual que é o nosso primeiro papel, então? É anunciar a Cristo, aonde a gente for. Eu aprendi uma coisa que eu ouvi uma ministração, e um pastor ele dizia assim, que quem gera ovelha não é pastor. Quem gera ovelha são ovelhas. O nosso papel de anunciar o Evangelho, as boas novas, não é para quem está aqui na frente. É para todos. Todos aqueles que receberam a Cristo, Ele lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Algo que a gente escuta que todos são filhos de Deus. A palavra diz que você e eu só nos tornamos filhos quando nós recebemos a Cristo. Enquanto isso, nós somos criatura. Por isso que quando nós recebemos Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos uma nova realidade, nos tornamos uma nova criatura. Agora o Espírito de Deus habita dentro de mim e habita dentro de você. E agora nós temos uma ordenança: pregar o Evangelho. Nosso primeiro comando, a primeira liberação de Jesus não foi para fazer outra coisa senão pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. E a Bíblia fala de fazer isso dentro e fora de tempo, aonde você estiver. É claro que vai ter momentos que você não vai estar com a sua Bíblia ali. Só que Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas, ou seja, aquilo que você recebe de Cristo está escrito dentro de você. Quando você fala dele, algo está vivo, porque isso é uma realidade dentro de você. Amém? Eu quero que você abra comigo. Peraí que bloqueou aí. Bloqueei aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Enquanto vocês procuram, eu só vou trocar rapidinho. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. O segundo chamado que nós carregamos é de fazer tudo para a glória de Deus. Nós precisamos ter um entendimento que, a partir do momento que nós fomos resgatados, recebemos a Cristo, a nossa vida inteira é para glorificar a Ele. É para que o nome dele seja reconhecido. Você já viu aquelas pessoas que depois que você entrega a sua vida para Jesus, ela olha para você e diz: tem algo diferente em você. O que aconteceu? Você mudou, né? As pessoas dizem: você está mais alegre, você está mais contente. Isso é a glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, diariamente. Tudo aquilo que nós geramos para Ele, tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, revela a glória dEle. Amém? Então diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Olha só o que diz a palavra. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Perceba que a palavra diz tudo. Sabe o que significa tudo, tanto no hebraico como no grego? Tudo. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que tudo que eu for fazer precisa trazer glória para Ele. Pastor, mas eu vou comprar um pão. Precisa ser para a glória dele. Esse reconhecimento da glória precisa ser uma consciência real dentro de nós. E essa consciência, ela é construída diariamente. Quando nós reconhecemos isso e fazemos para o Senhor tudo para a glória dele, Deus ele não vê no sentido de enxergar aquilo que você faz. É igual a adoração. Deus não escuta quão linda é a sua voz, quão limpo é o som do instrumento que você toca. Mas Deus ele cheira a sua adoração.
Davi fala que a adoração sobe como incenso suave às narinas de Deus. Aquilo que nós produzimos para o Senhor, ele sobe como incenso. Então quando a Bíblia diz que tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, Deus ele sente o aroma da glória dele sendo manifesto naquilo que a gente faz para ele. Então Deus ele cheira. Por isso que a palavra espírito é ruach, fôlego. Quando Deus ele forma o homem, ele sopra dentro da narina. Ele libera o quê? A essência. Então ele é um Deus que ele sente o cheiro da nossa essência. Amém? Esse é o segundo chamado. Primeiro, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Segundo, viver para a glória de Deus. A sua vida precisa ser marcada para a glória de Deus. Quando alguém olhar para você, ela precisa ver Deus sendo glorificado através de você. Eu acho interessante quando Deus ele chama algumas pessoas e elas se entregam. Na verdade, o Senhor chama todos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus ele chama muitos, mas poucos se colocam na posição de se tornarem escolhidos. A decisão de ser um escolhido é minha e sua. Quando Deus ele começa a falar com Isaías, começa a mostrar, o Senhor começa a ter um diálogo ali no céu, Isaías chega e fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se coloca numa posição de um escolhido. Ele se entrega. Na quarta-feira a gente foi levar o apóstolo Evaldo em casa e a gente estava falando sobre isso. Deus, ele confia naquilo que você diz. Quando você diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Deus ele acreditou. Mas será que a gente de fato acreditou naquilo que nós falamos para ele? Algo muito interessante, a gente estava até lembrando, nos dias das primícias, foram 7 dias intensos, onde todas as mensagens foram voltadas para buscar primeiro o reino de Deus. Deus em primeiro lugar. Deus a nossa prioridade. Amém? Mas, nos dias de hoje, da primícias para cá, quanto por cento isso tem sido realidade nas nossas vidas? Ou será que foi somente algo que foi anunciado? Não, peraí, Deus falou, trouxe ao meu espírito, eu comuniquei, mas quanto por cento isso foi e é real nas nossas vidas? Porque a mudança dentro de nós não acontece somente quando ele fala, mas quando a gente se posiciona. Muitas das coisas que nós não vivemos com Deus e em Deus, não é porque a profecia veio errada, foi da alma. Não, não, não. É porque nós não nos posicionamos para o cumprimento daquilo que foi liberado. Então nós precisamos nos posicionar. Quando os discípulos se posicionaram, a Bíblia diz o quê? Que Jesus ia cooperando com eles, com os sinais. Quantos de nós temos nos posicionado para permitir que o Senhor coopere conosco? Ele precisa ser a prioridade em tudo nas nossas vidas. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Como Paulo diz, tudo para a glória de Deus. Isso precisa ser uma consciência construtiva diariamente nas nossas vidas. Precisa ser construído, edificado. Porque um dos significados da palavra glória é reconhecimento. E tudo que a gente faz e reconhece a Ele, gera honra para o nome dele. Amém? Terceiro chamado. E aí esse eu quero entrar um pouquinho mais. O terceiro chamado que nós recebemos do Senhor foi para servir. Servir. Esse é o maior chamado. Servir. Porque servir significa entrega. Servir significa você abrir mão, muitas das vezes, da sua vontade
para que outros venham ser abençoados, para que outros venham ser tocados. O apóstolo Jonatas hoje, sempre confundo porque tem um amigo que é Jonatas, daí fica trocando. O apóstolo Jonatas hoje de manhã falou sobre o amor. E o amor genuíno não é você fazer para você, mas é para que o outro seja alcançado, para que o amor se revele ao outro. E servir é exatamente igual. Olha só o que diz a palavra de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vou esperar você abrir. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Para facilitar a sua procura, está antes de 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Você vai passar Timóteo, Hebreus, Tiago, e aí é 1 Pedro. Amém? A Bíblia diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Mateus 23:11 diz assim: o maior entre vós deverá ser servo. Amém? Quando Jesus vem, os hebreus acreditavam, Mateus, os hebreus acreditavam que Jesus ele iria vir para gerar uma revolução, para acabar com os gregos, acabar com os judeus. Só que Jesus ele veio demonstrar que a maior libertação que existe é através do servir. Jesus ele vem e ele começa a servir as pessoas. Quando João Batista recebe a mensagem que viria que o Espírito Santo repousaria sobre ele, e João começa a relatar que ele não é digno de desatar as correias da sua sandália. E aí aparece Jesus, e João reconhece, e chega para Jesus: não, você precisa me batizar. Jesus fala: não, precisa cumprir aquilo que foi proposto. Eu vim para que o propósito se cumpra. E aí João batiza Jesus. A Bíblia diz que no momento em que Jesus está sendo batizado, ele começa a orar, os céus se abrem e o Espírito Santo repousa sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E aí aquela promessa que João Batista tinha recebido do ato que ele iria fazer se cumpriu. Até então João Batista ele começou a perceber que Jesus era o Filho de Deus, aquele que iria vir para tirar o pecado do mundo. Só que até então ninguém saberia como Jesus ia se mover. E quando Jesus ele começa a servir, eu imagino que na cabeça de muitos: não, pera aí, esse de servir não é o papel de um rei, é o papel dos servos. Por que o rei está servindo? Porque o maior princípio do reino é servir. E servir está ligado ao amor. Deus serviu ao mundo enviando o seu único filho. E quando nós entendemos que servir é o nosso maior papel, tudo muda. Tudo muda. Amém? Então Deus ele não está muito interessado no quanto tempo você gasta lendo, quanto tempo você gasta orando, quanto tempo você gasta buscando, se o seu coração não estiver disponível a servir. Eu conheço pessoas que elas leem, elas buscam, elas se enchem de Deus, mas elas nunca param para servir. Já viu aquela frase: vinde a mim o teu reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como é no céu? São pessoas que elas não querem servir, mas elas querem ser servidas. Você só é servido quando você serve. Aqui nós estamos em um lugar, na casa do Pai, e o papel de todos nós é fazer o quê? Servir. Paulo disse: tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Quando nós servirmos de todo o nosso coração, isso gera glória para Ele.
Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, para com o Senhor. Então, peraí, não é para o homem, não. É para com o Senhor. Às vezes a gente faz alguma coisa para Deus e fala, não, Deus está vendo. Mas se não for de todo o coração, não adiantou de nada. Não gera incenso suave às narinas de Deus. Então Paulo diz, tudo que fizer, faça de todo o coração para o Senhor. Ele precisa ser a prioridade. Desde o seu levantar, desde o seu deitar, desde tudo que você faz. A gente precisa trazer essa consciência, porque às vezes a gente acha que Deus, ele não se importa com as outras coisas. A gente acha que Deus só se importa com o quê? Não. O tempo que eu tenho de oração, o tempo de meditação, não. Deus, ele se importa com a nossa vida. Desde o nosso nascimento até o dia que nós vamos retornar para Ele. Nós estamos aqui para glorificar a Ele. Aonde você for, precisa manifestar a glória dEle. E quando você faz de todo o coração, Ele é glorificado. Sabe, o texto que às vezes eu parava e ficava refletindo, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você já percebeu que os filhos das trevas, eles dedicam tempo, eles dedicam hora, eles dedicam recursos, eles dedicam o seu coração para adorar a um Deus que não é um Deus genuíno? Você já percebeu? Você já percebeu que nas outras religiões, eles se entregam verdadeiramente? Olha que lá eles são escravos. Eles têm decretos de morte sobre a vida deles. E mesmo assim eles servem de todo o coração. E aí quando eles chegam para cá, eles aceitam o Senhor, se entregam ao Senhor, parece que tudo desanda. Porque a gente tem uma mentalidade que, não, agora eu não sou mais escravo. Se o Filho me libertou, verdadeiramente serei livre. E aí a gente esquece que Deus, Ele é Senhor. E a gente começa a servir ao Senhor de qualquer jeito. De qualquer forma. Como a gente diz, superficialidade. A gente faz de qualquer jeito, a gente não faz de todo o coração. E aí a gente depois pergunta, Senhor, por que eu não estou crescendo em intimidade? Tendo experiências novas? Porque experiências são em águas profundas, não em água rasa. E aí a gente começa, sabe, a chegar e faz para o Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma. O nosso coração não é um coração que se entrega, porque a gente diz, pera aí, agora se eu faço para o Senhor, o importante é que eu estou fazendo. Não, se o seu coração não estiver alinhado, tudo que você está fazendo não tem valor para Ele. Ele diz, tudo que fizer, faça de todo o vosso coração para o Senhor. A questão não está no ato de você fazer, mas está no ato de onde está o seu coração quando você está fazendo. Aonde está o meu coração no momento que eu estou fazendo para Ele? Aonde está o meu coração no momento que eu estou servindo pessoas? Sabe, um dos maiores lugares que nós seremos curados é a mesa. Porque na mesa você não só se alimenta, mas também você serve. Você já percebeu que quando você vai almoçar na casa de alguém, a pessoa, ei, passa o refri para cá, você vai lá e passa. Ô, me dá um copo, você vai lá e dá o copo. Já percebeu isso? Às vezes você passa o refri, às vezes a pessoa que está na sua frente passa o copo, o outro traz a comida, o outro pega isso. São o quê? Estão sendo servidos e servindo. E no meio desse trabalho de servir e ser servido, existe comunhão. Então o maior lugar para eu e você sermos curados é a mesa. Você pode não entender, mas quando Jesus ele junta os seus discípulos e ele começa a ministrar a ceia, ele começa a ministrar o coração dele. Ele começa a dizer, olha, esse é o meu corpo. Vocês vão comer em memória de mim. Ele está dizendo, isso é o que traz a minha presença. Isso é o que respalda
a minha presença em vocês. E aí Jesus pega o vinho e diz: esse é o sangue da nova aliança. Ele fala o quê? Esse é o meu DNA. Se vocês entenderem que a minha presença e o meu DNA estão aonde vocês estão servindo, vocês estarão perfeitamente conectados comigo. Amém? Então o versículo continua dizendo, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, peraí, eu posso fazer para servir outras pessoas? Tudo bem. Mas espiritualmente falando, nós estamos fazendo para Ele. Então, quando eu chego para alguém e falo, tem que fazer tal pessoa ali, ó, eu já estou rejeitando o meu servir para Ele. Eu estou dizendo, Senhor, não estou afim. Não quero. E isso serve para a gente em todas as áreas da nossa vida. Tem momentos que a gente está assim, não quero fazer. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres. Nós somos carnes ainda, nós estamos em carne. Temos um espírito. E a Bíblia diz que nós somos transformados diariamente. Então a carne e o espírito militam entre si. Existem vontades. A nossa alma e o nosso espírito, eles são influenciados e eles influenciam. Você vai ver que tem dia que você desperta, você está angustiado, estressado, irritado, você não sabe o porquê. A sua alma ali está o quê? Dominando. Aí tem momentos que você desperta, você está o quê? Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Seu espírito está dominando. Então a sua alma e o seu espírito militam entre si. E o nosso papel é o quê? Permitir que apenas o nosso espírito domine. Nós precisamos posicionar o nosso espírito sempre em lugar de domínio, se enchendo. Romanos 12, 2 diz algo precioso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, entendimento, compreensão, coração, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto eu não renovo a minha mente e não me submeto, eu não experimento nem a boa, nem a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu experimento a misericórdia de Deus, mas não a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu não renovo a minha mente, eu não consigo servir genuinamente. Quando eu não estou com Ele, eu não consigo servir genuinamente. Todo exemplo de alguém que serviu, a Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si mesmo para mostrar para mim e para você que é possível a gente andar como Ele andou. E Ele vai dizer em João capítulo número 17, Pai, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu envio eles. Da mesma forma que eu recebi um propósito, eles também receberam, porque eu transferi a glória para eles. Então, a mesma forma que Jesus andou, Ele deu para mim e para você andar. A questão é que Jesus ele tinha consciência desses três chamados: pregar o Evangelho, viver para a glória de Deus e servir. Quando nós temos essa consciência, nada mais nos para. Aonde você for, trará glória para Ele. Aonde você estiver, Ele será glorificado. Amém? Logo, nosso amor é sempre uma resposta ao amor divino de Deus. Se eu tenho uma revelação limitada do amor de Deus, eu vou conseguir servir de forma limitada. Por isso que só serve quem ama. Só serve genuinamente quem ama. Quem não ama serve por obrigação, por medo, por receio. Mas quem ama serve por amor. Quando eu entendo o amor dele genuíno, sem ser parcial, eu começo a servir por inteiro. E eu permito que isso me transforme a cada dia.
1 João 4,19 diz assim: nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Quando nós olhamos para Ele e entendemos que Ele nos amou, Ele serviu eu e você com o amor dele, sem nós merecermos. Imagine, sem a gente merecer, Ele serviu. Tudo que Ele fez, todo o serviço que Ele exerceu aqui na terra, antes de eu e você existirmos, foi para que hoje nós pudéssemos ter um encontro com Ele. A entrega de Jesus permitiu que hoje nós possamos nos encher. Às vezes a gente acha que servir é somente para um momento. Não. Alcança pessoas que você não tem noção. Alcança lugares que você nunca imaginou. Apenas um ato de servir pode mudar a vida de uma pessoa. Apenas um ato de servir pode despertar algo dentro de alguém. A gente costuma ir em algumas igrejas e tem momentos que a gente vê que os obreiros estão lá desesperados, vai para lá e vai para cá e não dá conta. A gente vai lá e serve. E uma vez eu estava visitando uma igreja e o pregador lá se esgoelando, não levaram água para ele. O bichinho estava só os olhos quase soltando assim. E os obreiros lá tudo parado com as mãos assim. E eu vendo aquilo, eu falei, não, Jesus, está me incomodando. Fui lá, peguei a água, coloquei lá, peguei a toalha, levei lá para ele, aquele papel toalha, deixei lá. E aí no final do culto o pregador falou para mim: ô irmão, que bom que você ouviu a voz de Deus. Porque eu estava orando aqui, pensamento, falei, Jesus, tá raspando, não dá para falar mais. E eu não posso parar. Mas que bom, qual que é o seu nome, obreiro? Meu nome é Caio. Você é aqui dessa igreja? Ele, não. Aí eu falei, não. Ele, mas eu achei que você era obreiro daqui. Falei, não, eu sou obreiro do reino. Aonde eu for e tiver a oportunidade, eu vou servir. Seja segurando pessoas. Às vezes eu vou em lugares, eu tiro a foto lá e depois mando pro pregador. O importante é a gente servir em todos os lugares. Aonde você for. Isso não se resume a um título. Tem pessoas que falam, não, porque eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho que ser servido. Não. A Bíblia diz, se você quer ser o maior, sirva. Mas eu te digo uma coisa, quem serve de verdade, ele nunca vai pensar em servir para ser o maior. Ele vai entender que ele está servindo para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso começa a ser natural, Deus. Isso começa a ser algo normal. Porque ele entendeu que o serviço não é para o escravo. O serviço é para quem está livre. A Bíblia diz, aonde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. Então quando você é livre nele, você serve porque você o ama. Você serve porque você carrega a presença dele. Você serve porque você quer revelar a ele. Amém? Então tudo que nós fizermos precisa ser de todo o coração. Porque isso revela a glória de Deus. As suas obras revelam a glória de Deus. Aquilo que você faz para ele sobe como incenso suave. Pode ser a coisa mais básica. Pode ser passar o pano ali, mas se você chegar, tá sujo aqui, vou passar o pano e foi de todo o coração, isso glorifica o nome dele. Isso traz glória para ele. Amém? Era isso que eu queria compartilhar. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Pai, nós amamos a sua presença. Nós amamos, Pai, a sua doce e preciosa presença. Nos ensina, Senhor, a cada dia servir de todo o nosso coração. Eu te peço, Pai, nos incomoda, até que nós possamos servir de todo o coração. Nos ensina, Pai, nos ensina a servir, nos ensina a te honrar, nos ensina a glorificar ao teu nome, Pai. Pai, nos ensina.
Pai, que nós possamos servir com aquilo que o Senhor nos deu. Com os dons, com os talentos, com os recursos, com as nossas vidas. Pai, nos ensina que tudo que nós venhamos ter e tudo que nós temos, Pai, seja para a Tua glória. Pai, que cada passo, cada falar, cada palavra, cada ação glorifique o Teu nome. Que o Senhor receba nosso serviço sincero ao Senhor. Que ao levantar das nossas mãos, seja como serviço ao Senhor. Pai, nós queremos Te servir, não da boca para fora. Nós queremos Te servir de todo o coração. A Tua palavra diz: tudo o que fizer, faça de todo o vosso coração para o Senhor. Não aos homens, mas para o Senhor. Porque o Senhor será glorificado. Nos ensina, Senhor, a cada dia. Nos ensina a cada manhã. Nos dá a cada momento a oportunidade, Pai, de servir cada vez melhor. Pai, nós sabemos que muitas das vezes o nosso coração, a nossa carne, não quer servir, não quer cooperar. Mas quem precisa dominar dentro de nós é o nosso espírito. Ele precisa estar totalmente conectado contigo. E a nossa alma precisa entender que servir ao Senhor é um privilégio. Servir ao Senhor é uma expressão de amor. Pai, então nos ensina a cada dia servir. A cada dia, Pai, pregar o Teu Evangelho. A cada dia viver para a Tua glória. Pai, aonde nós formos, lança palavras para que venha queimar em nossos corações. Nos usa, Senhor, nas ruas, nos hospitais, nas padarias, aonde formos, Pai. Que venha queimar algo dentro de nós. O impulso do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você que deseja ofertar